Queridos irmãos e irmãs, bom dia, confia em Galvão, paz e bem. Sejam todos bem-vindos e hoje, dia 6 de fevereiro, terça-feira, nós celebramos mártires franciscanos lá do Japão. São os 26 mártires japoneses, São Paulo Miki e seus companheiros, né? Foram sacrificados mártires, presbíteros, diáconos, leigos, catequistas, inclusive crianças, lá no Japão, né? E eles foram crucificados, inclusive crucificaram até crianças ali, né, da comunidade cristã lá no Japão. São os 26 mártires japoneses. Bom, vamos nos alimentar agora do Santo Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus acentua a diferença entre seguir os mandamentos de Deus e seguir a tradição criada pelos homens. Tem uma diferença muito grande, né? Jesus diz: os seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, maneira certa de lavar copos, jarras, vasilhas de cobre, né? Os fariseus fizeram essas leis, né? E Jesus diz: assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Então a mensagem é simples. Existem os mandamentos de Deus, né? Dado por Deus a Moisés, dado por Jesus a cada um de nós, né? Amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. Bom, esses mandamentos não é só uma lei a cumprir, na verdade é um caminho para você ser feliz. Então os mandamentos de Deus não são leis para a gente cumprir para ser salvo também, né? Mas é um caminho apontado por Deus para a gente ser feliz. Por outro lado, às vezes, os homens criam regras, leis, costumes e tradições que às vezes matam os mandamentos de Deus, tá bom? Então perceber isso no nosso dia a dia. Então, por um lado, obedecer aos mandamentos de Deus, que é um caminho para ser feliz, né? E segundo, tomar cuidado com as tradições criadas pelos homens, que às vezes é contrário aos mandamentos do Senhor, tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
por intercessão dos santos mártires franciscanos lá do Japão, São Paulo Nick e seus 26 companheiros mártires, abençoe-os, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E de em paz os acompanhe, graças a Deus. Bom dia, Confim Galvão.